essa planta de pé, é um lugar abençoado. O Pedrão também, além de ser abençoado, é um pacificador. Aonde ele chega, ele traz a paz para aquele lugar, ele traz alegria. É um servo do Senhor, um homem de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já trabalhou nesse coração, já colocou uma boa palavra aqui. E vai vir do céu um alimento para nossas vidas esta noite. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, eu te louvo, bendito o teu santo nome. Aqui está o teu vaso, o teu servo, o teu ungido. O Senhor vem usar a vida dele, Senhor Jesus, assim como o Senhor sempre tem usado. Senhor, dando graça, sabedoria, unção, revelação, poder, Senhor Jesus, para que ele possa ministrar, Jesus, cheio do teu Espírito Santo, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nesta noite. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Diz a Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui, hoje temos um volume razoável, estou feliz, porque eu sei que todos aqui vieram para buscar a sua bênção, para entregar a sua adoração a Deus. E nós temos essa grande oportunidade nessa noite de adorar o Senhor e receber a nossa resposta, né? A resposta das nossas orações, e que possamos entregar a Deus o nosso culto racional. Antes eu vou aproveitar o irmão Jefferson, o evangelista Jefferson, que é uma bênção. Ele foi peça fundamental para que hoje eu fosse um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque eu aceitei Jesus em 1996, e o pai do Jefferson, a família dele, influenciaram muito para que isso acontecesse. Confesso que relutei muito, eu não queria, porque eu achava que eu estava certo, mas depois eu percebi que eu estava totalmente errado, que eu era um carente de Deus, e eu comecei a entender e hoje estou aqui pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Eu antes quero louvar o Senhor com um hino de agradecimento, justamente para agradecer a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Vem de improviso, irmão. Baixista, baterista. Cadê os istas? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A gente sabe que para o Senhor sempre tem que ser o melhor, irmãos. Porém, a gente não teve nenhum tempinho de ensaiar, mas é um hino que a gente conhece e a gente vai tentar fazer o melhor para o Senhor essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom a altura do microfone aqui, né? Aleluia. Como Pedro disse, é um hino de agradecimento, tá? Agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a meditar no que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava
certo me mostrou. Aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas caindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era. Volto a meditar no que tu fez por mim, Senhor. Eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Amém, igreja do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Nós vamos treinar, nós vamos cantar ainda, vocês vão ver. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Olha, eu virei essa Bíblia aqui de Gênesis, Apocalipse, para Deus revelar uma palavra. Deus revelou um monte. Nem vou dar conta, nós estamos com umas 2 horas aqui hoje. Mas nós vamos começar, vamos ler um texto juntamente com a igreja, uma passagem bem conhecida no Novo Testamento, no livro que escreveu o doutor médico, o Luquinha, doutor Lucas, aleluia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. Lucas 10, 25. O título diz a parábola do bom samaritano. Todos acharam bem? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, capítulo 25. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem,
chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite, vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, ele levou para uma estalagem e cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 denários, ou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Até aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aqui é um texto muito bom para que a gente possa meditar, né? Porque aqui houve pessoas que deixaram de fazer uma boa ação e mesmo às vezes querendo, e isso acontece com muitos de nós, e eu tenho certeza que se for olhar para trás, a gente passou por situações semelhantes. Às vezes hoje nós nos colocamos com alguma semelhança em algum desses personagens. Mas hoje é fácil, né? Hoje está mais fácil, tem mais facilidade em tudo. Socorrer alguém, de prestar uma ajuda para alguém, que você pega o celular, liga para alguém, posso levar, ou vem buscar, assim, né? Mas no passado havia assim, muitas dificuldades. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, e é muito mais fácil, mais leve, mas já foi muito difícil lá no passado, no Velho Testamento, no tempo que Deus tratava com o seu transgressor pessoalmente, não tinha intermediário. Hoje nós temos Jesus que é nosso advogado, e Ele está nos representando diante de Deus, então muitas coisas Deus não age contra nós, que até merecemos, mas Jesus é o nosso advogado, Ele intercede por nós, e esse é o nosso Jesus que está ali. No passado, Deus tratava assim, diretamente. Podemos citar alguns fatos que até ocorreu: Coré, Titã e Abirão, homens que se rebelaram contra Moisés, porque Moisés tinha uma autoridade sacerdotal, e Arão era o escolhido para ser o sacerdote, e aquele pessoal ali da turma do Coré, eles queriam uma posição hierárquica, eles queriam ter uma posição no meio dos levitas de destaque, como hoje tem na sociedade. Todo mundo quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser ministro do STF, né? Então, né, irmão? É assim, aquela vez eles também estavam buscando uma posição dentro do meio do povo, e acabou fazendo contra o que Deus queria. E eles então se manifestaram contra Deus e contra Moisés, e rebelaram-se, e Deus falou para Moisés: não sai de perto da tenda desse pessoal aí, que eu vou destruir eles. Daí Moisés falou: Senhor, mas por ter alguém que merece ser destruído, mas tem muita gente boa no meio que vai perecer também. Daí ele falou: então, faz o seguinte, chama aqueles que querem ficar do seu lado e aqueles que querem ficar do lado deles. Não é com essas palavras na Bíblia, vocês vão achar em Número 16, capítulo 16, ali tem essa história. Então, Deus falou para Moisés a estratégia, como era feito, como deveria ser. Moisés então chamou aqueles que querem seguir, aqueles que acham que Deus estou certo, que Deus me enviou verdadeiramente, vem para cá. E eles saíram na porta das tendas, Titã, Abirão e Coré, e ficaram ali. E muita gente ficou junto com eles, dizendo que eles estavam certos, que eles mereciam também uma posição e tal, que eles estavam certos. Então Moisés falou assim: olha, se esse pessoal aí morrer de uma morte normal, como todo homem, então Deus não está comigo. Daí eles estão certos mesmo. Agora, se eles morrerem de uma morte diferente, assim, por exemplo, se a terra abrir a boca e eles forem engolidos vivos, aí vocês vão ver que Deus está comigo. E nesse exato momento a terra se abriu e engoliu 260 pessoas da turma de Coré, porque eles estavam desobedecendo. Então, irmãos, naquela época era difícil assim, a ponto de Deus tratar imediatamente. Errou, pagou. Hoje não, hoje nós temos facilidade, porque tem a longanimidade. Deus, hoje nós temos o Espírito Santo em cada um, de acordo com o que nós buscamos, né? Cada um busca a sua porção de acordo com ele tem de acordo com ele busca, como ele busca. E busca bastante,
é cheio do Espírito Santo. Quem busca menos é menos, mas todos têm a liberdade de ter o Espírito Santo. Naquela época não tinha, era esporádica. Esporadicamente o Espírito Santo se apossava de um ou de outro para realizar uma obra necessária que Deus queria fazer. Então, como se apossava de Sansão, de Davi e de outros, né? Assim que o Espírito Santo agia na época, mas hoje é diferente. Hoje foi derramado sobre o povo, os povos. E cada um tem aquilo que busca, cada um tem o tanto que ele buscou. Mas Deus tratava seriamente com aquele povo. Até ontem o irmão citou uma parte ali lá no Velho Testamento, natureza, tratamento de Deus com o povo, né? A família de Judá. Judá era filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, Abraão filho de Terá. Né? Esse menino chamado Judá, ele ajudou a vender José para aquela carruagem lá, a ismaelita, que levaram José. Mas ele concordou com aqueles irmãos dele, né? Se desfazer de José. O irmão já conhece a história, não vou contar a história de José aqui. Mas Judá participou. A maioria que vencia, alguns não estavam querendo, mas todo mundo concordou em vender José. Até foi menos mal, porque eles queriam matar alguns deles. Mas sugeriram que vender era melhor, porque além de não matar, ainda levavam uma grana. Entenderam? Judá concordou com isso também. E depois Judá ficou morando com Jacó, e ele doeu no coração dele ver o pai dele chorando pela morte do irmão dele, que não estava morto. Então ele ficou muito sentido e não suportava aquela situação. Resolveu sair de casa, e saindo, ele encontrou uma pessoa, um amigo, o Hira, lá no Adulão, e ele acabou achando uma moça, casou-se com ela, e teve um filho mais velho, colocou o nome de Er. Nasceu mais um filho dali um tempo, colocou o nome de Onã. Mais tarde nasceu Selá, o terceiro filho de Judá, com essa pessoa chamada, a esposa dele que chama Suá. Então, ele arrumou mais na frente, ele arrumou uma esposa para o Er. O Er era o primogênito de Judá. Olha o erro de Judá lá atrás, ele estava sofrendo lá na frente. Arrumou uma esposa para Er, e Er não fez aquilo que agradava a Deus, totalmente desobediente a Deus, e Deus não gostou das atitudes de Er, por isso ele o matou. O livro diz literalmente, Deus o matou. Deus matou Er. Judá falou para Onã, você vai casar com a esposa do seu irmão, para que eles tenham filhos, para continuar a sua herança, a sua descendência. E Onã não queria. No coração dele, ele não queria, porque ele não se dava bem com o irmão, o Er. Ele tinha umas rivalidades e ele não queria. Mas o pai deu a ordem, tinha que aceitar, e ele acatou a ordem. Só que ele começou a se relacionar com a esposa do irmão, mas ele usava um método de preservativo que não agradou a Deus. Também a mulher não teve filho, porque não engravidou, porque Onã não quis permitir. Porque ele se doeu e não queria dar filhos para não ser descendente do irmão dele. Deus não se agradou da condição, da postura de Onã e matou também. Matou Onã. Aí Selá era um menino jovem, muito adolescente, e Judá ficou preocupado. Essa mulher matou o meu filho mais velho, matou agora o outro, né? O mais novo não vou dar para ela não. Ó, Tamar, faz o seguinte, você vai curtir a sua viúva lá na casa do seu pai. Vai para lá, fica lá com seu pai, fica lá um tempo. Quando esse menino crescer, sei lá, eu te dou ele por esposo. Vai morar lá com seu pai. E naquela época era assim, a viúva era viúva para toda a vida. Né? Ela se vestiu de uma vestimenta de viúva, e todo mundo sabia, pela vestimenta, que aquela pessoa era viúva. E ela foi lá para a terra dela. Como não era muito longe, passaram-se os tempos, e daí um tempo o Judá foi lá fazer uns negócios, umas tosquias de ovelhas e tal, com aquele amigo dele, o Ira, do lado do Adonamita lá. E a Tamar estava lá esperando o Selá, e já estava moço o Selá nessa altura do campeonato, o Selá já era um homem, e ela esperando ele levar o Selá para casar com ela, e ele não levou. Então as amigas dela falaram, olha, o seu sogro está por aí, na cidade, e ele não cumpriu com a promessa. Ela saiu do local que ela estava, tirou a roupa de viúva e se vestiu de um outro traje e se cobriu todo o rosto para que ninguém conhecesse, e se colocou entre
a entrada da cidade, entre duas fontes de água. Eu tinha certeza que ele ia passar ali. E ele passou, na verdade, Judá, pensando que ela era uma mulher da vida, uma prostituta, teve um caso com ela, e no momento que estava conversando, ela falou: e quanto você vai me dar? Ele falou: não tenho dinheiro, mas amanhã eu te mando um cabrito. Mas o que você vai deixar de penhor até vir esse cabrito? Ela exigiu: eu quero o selo, quero o anel, né, que cerrado, e o cajado, e o lenço. 3 coisas: selo, cajado e lenço. Aí ele deixou e foi embora. No outro dia ele mandou um amigo levar o cabrito lá, não achou ninguém. Passou o dia, não achou, e falou: sabe, deixa pra lá, isso aí. Passaram o seu tempo, mas ele deixou o cajado, que simboliza a autoridade. O cajado na Bíblia, nós podemos ver o significado, é a autoridade de Deus. Inclusive, quando todo pai de família, quando mora, deixa o cajado para o filho mais velho, ou deixa o histórico da família e deixa ele comandar. O cajado simboliza a autoridade. E o lenço, né, ele deixou 3 coisas importantes naquela mulher. Mas vamos acelerar aqui um pouquinho. Quando alguém foi lá e contou para ele, passaram-se uns 3 meses, alguém foi lá e falou: Judá, a sua nora está grávida. Ela andou se prostituindo e está grávida. Então ele falou assim, deu ordem para ir lá e tirar ela da cidade e matar queimada viva. Era para queimar viva. Então ela foi arrancada da casa dela para ser queimada viva fora da cidade. Aí ela falou assim: olha, a pessoa que eu estou esperando um filho, ele deixou esse negócio aqui comigo, essas 3 coisas, que mostrou o cajado, o lenço e o selo, que era um anel. Falou para mostrar para Judá. Perguntou se ele conhecia. Aí ele caiu tudo, porque ele falou assim: olha, ela é mais justa do que eu, porque eu prometi que dava o meu filho para casar-se com ela e não veio. Então, bastou o pessoal e ele passou a conviver com aquela mulher. E ela teve um gêmeos, né? E deu o nome de Perez e Terá, o nome dos 2 filhos gêmeos de Tamar. Então Judá levou uma lição, mas nesse momento ele a quebrantou, quando ele viu que errou, ele voltou atrás, comoveu o coração de Judá. E ali para frente, as coisas para ele funcionou bem, porque até ali não tinha dado nada certo, nada funcionava bem, porque ele estava com um coração vincado, com um pesar no coração. Por isso que hoje nós precisamos curar, nós precisamos de cura, nós precisamos de consertar a nossa vida com Deus. Nós precisamos consertar a nossa vida com o nosso irmão, manter a comunhão, pedir perdão se for preciso, perdoar. Perdoar é um bem que a gente faz para a gente mesmo. Então é importante essas coisas, é importante nós termos o coração aquebrantado, é importante nós termos comunhão com a igreja, e principalmente com Deus. Voltando lá no texto lido aqui, aquele moço descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho, e despojaram ele, espancaram, deixaram meio morto. E ali aqueles 3 personagens, o sacerdote passou, olhou e passou de largo, não fez nada. O levita passou também, não fez nada. Veio um samaritano que não se dava bem com o povo judeu, não tinha um relacionamento, eles não conversavam. Mas o samaritano chegou e abraçou a causa, levou aquele homem, cuidou das feridas, como ele tinha com ele vinho, azeite, ele deitou azeite nas feridas, deitou vinho, limpou as feridas daquela pessoa, pegou nos seus braços, botou no cavalgadura, levou para uma hospedagem, levou para uma estalagem, e lá deixou e cuidou dele, no outro dia ele foi embora. E ele disse que voltaria, se tivesse mais alguma coisa a pagar, ele aceitava na volta. Então, se nós for avaliar bem, com quem mais nós nos parecemos com esses personagens? Com o levita, com o sacerdote, ou com o bom samaritano, ou com aquele que foi assaltado? Quero dizer para os irmãos que nós somos aquele que foi assaltado, aquele que foi chicoteado, que foi machucado. Tem muita gente que está machucado ainda e não foi para a estalagem. E hoje a estalagem, a igreja representa esse lugar, a estalagem.
essa hospedaria, porque aquele que é levado para uma hospedaria e passa a ser cuidado, aquele azeite que foi derramado lá simboliza o Espírito Santo, aquele vinho simboliza o sangue de Jesus derramado para curar cada um de nós. Todos nós éramos lá do mundo, estávamos machucados, estávamos totalmente fora dos caminhos, nas trevas, e sendo escravo do inimigo. E nós fomos resgatados por Jesus. Ele nos trouxe para essa hospedagem, essa estalagem, este lugar. E aquele que permanecer nesse lugar vai ser cuidado. E vai ser, quando ele voltar, ele vai pagar o que faltar, o que for necessário. Eu entendo assim que cada um de nós, que um ajuda o outro, essa comunhão, essa obra de caridade que existe no meio da igreja, assistência social, isso aí é o cuidado que Deus tem com cada um de nós. E lá no dia que ele voltar a buscar a sua igreja, ele vai dar a recompensa de cada um que gastou um centavo com o seu irmão, com aqueles necessitados, com aqueles que foi assaltado e machucado, que foi recolhido aqui para dentro dessa estalagem. E nós somos essas pessoas que deveríamos cuidar uns dos outros. E nós somos aquele quebrado, machucado, que foi espancado e ficou meio morto. E nós estamos aqui por um milagre de Deus. Nós estamos na casa do Senhor, sendo cuidado pelo pastor, pelos líderes, né, do ministério, pelo anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja é aquele que tem a cobertura espiritual, que cuida espiritualmente de todos, e juntamente com essa obra espiritual tem a obra assistencial, a assistência social, que vai também junto com a obra espiritual. E é necessário que isso aconteça em todas as comunidades, em todos os locais que se reúnem pessoas. Tem que ter a obra espiritual e material, tem que andar junto, porque nós não somos salvos pelas obras, mas toda pessoa que é salva pratica boas obras. Se você fazer só a boa obra não é suficiente, mas se você é salvo e faz boas obras, e é salvo, é necessário fazer boas obras também. Né, irmão? Eu agradeço a Deus por ter me encontrado, por Deus ter achado graça na minha vida e ter me dado entendimento de ter que servir a Deus. Porque nós somos carentes totalmente de Deus, não somos nada sem Ele, não somos nada. E tem muitas pessoas que às vezes se acham que não dependem de ninguém, que estão com um poder aquisitivo, de cultura, nível social elevado. Não, nada disso, não vale nada, porque aqui é poucos anos, tudo isso passa. Como disse Salomão, vaidade, tudo é vaidade. Então, se nós não tiver essa certeza da salvação, se nós não tiver esse avivamento dentro do nosso coração, porque nós falamos aqui de avivamento na segunda-feira, na escola bíblica, que é importante a cada um ter dentro de si a certeza da salvação, a certeza da morada de Deus dentro de cada um de nós. Ser cheio de Deus, porque toda pessoa que é cheia de Deus, ele derrama, e onde ele derrama vai se espalhando e vai contaminando, não é mesmo? Porque a Bíblia diz, na passagem da mulher samaritana, que aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca vai ter sede, porque essa água se fará uma fonte dentro dele e jorra para a vida eterna. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. E ninguém vai a Deus se não for por este caminho, por essa porta que é Jesus. Jesus se colocou diante do mundo, do povo, como uma porta de escape do pecado, da salvação. Lá no passado, a pessoa pecava, pagava alto preço, diretamente com Deus, às vezes era fulminado, outras vezes eram castigados. Como no deserto, aquele povo murmuraram contra Moisés, que não tinha carne, que não tinha água, que estava difícil, e Deus permitiu que a serpente viesse morder os caras, aquele povo, no deserto. E começou a morrer muita gente picado por serpente. E Moisés intercedeu e Deus ouvia Moisés. Deus considera aquele que busca Ele, tem confiança nele e Ele também retribui. Ele confia. Moisés, Deus era tudo para ele, mas Deus nunca deixou Moisés sem resposta. Não é que ele concordou sempre com Moisés, porque lá no fim nós vamos ver que ele não concordou, mas ele fez tudo pelo melhor jeito com Moisés, né? Moisés então pediu para ele: Senhor,
parar com essa matança e tira essa serpente do meio do povo. E Deus falou assim para ele: Moisés, faça uma serpente de metal e põe numa haste e levanta no deserto. Todo aquele que for picado de serpente, olha para aquela serpente de metal e não morrerá. E assim ele fez, e assim acontecia. A pessoa era picada de serpente, ele levava correndo para ele olhar para a serpente de metal. Chegava, olhava, estava curado. E lá no 3,14 de João, Jesus falou assim: assim como a serpente foi levantada por Moisés lá no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E o Filho do Homem realmente foi levantado no haste, e todo aquele que olhar para o sacrifício do Filho do Homem, olhar para o sacrifício de Jesus, será salvo de todo pecado, e está livre do veneno do pecado, assim como aquele povo ficou livre do veneno da serpente. Hoje aquele que olhar para Jesus, para o sacrifício de Jesus, ele está livre do pecado, da morte eterna. Ele vai ter vida nova, vida em abundância, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E por mais pecador que cada um de nós pode ter sido, tem perdão, tem jeito, só tem que se arrepender. O arrependimento é a porta de entrada para a salvação. E não tem tamanho de pecado, e não tem quantia, e nunca é tarde. Nós temos o tempo que estivermos vivos, nós temos esse tempo para nos arrepender de qualquer transgressão, de qualquer erro cometido contra a vontade de Deus, contra o seu irmão, contra o nosso irmão, contra Deus, contra quem quer que seja. Desde que haja arrependimento, você passa a adquirir, em vez de remorso, você passa a ter então arrependimento verdadeiro e um avivamento dentro de cada um, e a gente vai prosseguindo nessa caminhada. E a nossa caminhada é rumo ao céu. Diz a Bíblia que devemos olhar para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Amém, meus queridos? E a palavra é essa para hoje. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Antes eu gostaria de perguntar: às vezes nós temos em nosso meio pessoas que querem fazer reatar a sua aliança com Deus, que querem fazer um pacto com Deus para caminhar junto a partir de hoje, não só com Deus, mas com todo esse povo que está aqui. Nós vamos caminhar junto para o mesmo rumo, que é o céu, a salvação, que está em Jesus. Mas nós já falamos que para ir ao céu é necessário através de Jesus, porque em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele fala: ninguém vem porque está junto com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que é Jesus. É Jesus, então ele diz: tem que aceitar Jesus, tem que fazer esse procedimento, porque ele morreu em público. Ele é o único que morreu ele salva o vivo, e quem está morto ouve, porque ele falou com o morto e o morto ressuscitou. E naquele dia ele que vai nos apresentar diante de Deus. Em Mateus 10:32 ele diz assim: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante de meu Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, meus queridos, nós precisamos de uma pessoa para nos apresentar depois de morto, porque quando nós estivermos mortos é só Jesus. Ele é que vai ressuscitar aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu pergunto: se tiver alguém nesse meio que queira aceitar Jesus, que queira voltar para Jesus, que queira reatar uma nova aliança, começar de novo, um recomeço, hoje é a sua oportunidade. Se você tiver esse desejo de fazer um pacto com Jesus, levanta a sua mão, nós vamos fazer uma oração e Deus vai trazer você por esse caminho maravilhoso que é a salvação. E salvação só existe em Jesus. Quer aceitar Jesus, meu querido? Se você vier aqui na frente, nós vamos orar por você. Pode vir? Tem mais alguém que queira fazer esse procedimento de fé? Eu acredito muito em Deus. Eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus trouxe você aqui um pouco para casa. Deus quer que você seja um semeador de semente. Você é um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. No meio onde você vive, tem muitas pessoas precisam de você, de uma voz, de uma luz, que você pode ser essa luz, pode ser essa voz que vai conduzir uma palavra lá para aquele povo. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Quando um pecador se arrepende, aqui na terra, Deus tem festa lá no céu. E nós temos certeza que hoje está sendo feita uma festa no céu por uma alma que está aqui pronto para seguir Jesus a partir de hoje.
muito bom. O Moisés está voltando para Jesus. Que maravilha! Então a Lília e Moisés, essa família linda, com essas crianças lindas, hoje vão ter outra vida. A partir de hoje, eu tenho certeza que Deus vai testemunhar isso na sua vida. Você vai perceber a mudança de vida que Deus vai colocar na sua família. Vamos orar então, porque eu pediria para o pastor Samuel fazer essa oração. Pastor Samuel, por gentileza, venha orar aqui para essa oração gloriosa. Eu fico feliz pela atitude de Moisés. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Deus abençoe a Lília, Deus abençoe a sua família. Nem vou pedir o nome das suas filhas, porque o nome delas eu não consigo dizer. Mas Deus sabe o nome de cada um e vai cuidar de vocês. Pode ter certeza. Senhor igreja, levante a mão para cá, por gentileza. Estamos felizes por essa família que se encontra com Cristo nessa noite. Deus, nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, Senhor. Obrigado pela palavra que nós ouvimos nesta noite, pelos Teus filhos que aqui estão. Senhor, por essa família, Senhor, que se rende aos Teus pés nesta noite. Deus vai abençoando, Senhor, o nosso irmão Moisés, a sua esposa, os seus filhos. Deus vai abençoando, vai dando vitória, Senhor. Vai trabalhando na vida deles. Deus arranca de dentro deles tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Vai libertando de todo mal, de todo pecado, Senhor. Liberta dos seus pecados, suas falhas. Senhor, que o Teu sangue precioso seja derramado nas suas vidas. Deus vai dando vitória para eles. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Vai dando vitória. Derrama sobre eles a graça. Derrama sobre eles o amor. Derrama sobre eles o perdão, Senhor. Deus, perdoa as suas vidas, Pai. Mas nós entregamos todos eles a Ti. Na certeza, Senhor, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai libertar. E nós temos a certeza que a vitória deles começa nesta noite. Uma caminhada de vitória começa nesta noite. Vai abençoando essa família, Senhor. E também abençoa todos os seus parentes. Que sejam abençoados nesta noite. Deus vai dando vitória para eles. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus dê vitória. Foi o melhor passo que vocês deram nesta noite. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Já conheço você. Já conheço. Olha que menina linda. Deus abençoe. Filha, Deus abençoe, menina. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha. Noite de festa. A palavra de Deus diz que há uma grande festa no céu, quando um pecador se arrepende e se converte. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja. Que Deus esteja abençoando as vossas vidas. Que todos nós tenhamos uma noite de paz. Que a graça de Deus se derrame nas nossas vidas. Que Ele nos dê todos os dias um batismo de amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Bem, fiquemos em pé em nome de Jesus. Lembrando que domingo às 19h30 nós estaremos aqui. E todos estão convidados, inclusive os nossos irmãos. Essa família linda está convidada a aparecer conosco no próximo domingo às 19h30. E nós temos sempre nas segundas-feiras, às 19h30, nós falamos que é a nossa EBS, né? Escola Bíblica de Segunda, porque é EBD, Escola Bíblica Dominical. Como nós não temos no período da manhã, no domingo, então nós temos na segunda-feira. E você é convidado, tem sido assim, irmãos, coisa maravilhosa, está aprendendo a palavra de Deus, amém? E na segunda-feira, nós temos o nosso mestre vai estar dando aula, ministrando aula na segunda-feira, evangelista Jefferson, é o dia dele, vai estar ministrando a palavra de Deus. Irmãos, vem aprender, vai ser gostoso, amém? Amém. Quantos precisam de algo de Deus aqui? Eu e minha família. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa.
Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos a Ti, exaltamos a Ti, Senhor, nesta noite. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade nos dada de estarmos aqui neste santuário, e aqui nós viemos adorar, aqui nós viemos louvar, exaltar e engrandecer, Senhor, o Teu nome. Viemos nesta noite prestar um culto de louvor e adoração a Ti, e somos gratos, porque aqui nós ouvimos a Tua voz nesta noite. Obrigado, Senhor, por essa família abençoada, Senhor, que o Senhor nos trouxe. Vai abençoando, Senhor, esta família, como nós já pedimos hoje, e continue abençoando, dando vitória, dando graça. Que os seus parentes também sejam abençoados, aonde eles estiverem. Se os parentes estiverem perto, abençoa. Se os parentes estiverem longe, também abençoa. Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, obrigado pela vida de cada um, Senhor. Vai abençoando a cada dia, vai dando vitória para a tua igreja. Senhor, que esta noite seja uma noite de vitória, uma noite de bênção, Senhor. Que a tua presença seja constante em nossas vidas, Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz para esse lugar, o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que a tua mão, Senhor, esteja estendida para as nossas vidas. Pai, nós louvamos a Ti, nós engrandecemos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Faça assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor. Louva Ele, adora Ele. Deus abençoe em nome de Jesus.